Amém, glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por tudo, glória ao Senhor Jesus por mais um dia. Louvamos ao Senhor por mais essa reunião em que Deus ricamente derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Somos agraciados pela abundância da bondade de Deus que vem sobre nós. Mais uma vez, nós estamos sendo agraciados, como foi dito pelo nosso irmão Eliel. Cada palavra que já ouvimos até aqui, cada louvor que entoamos, de uma riqueza do Espírito Santo nos ajudando, de uma riqueza do Espírito Santo nos alimentando, nos saciando, cada versículo lido, cada hino cantado. Nós estamos felizes porque Deus ele tem tido misericórdia de nós. E podemos dizer assim como Samuel, diante daquela guerra, daquela batalha em que Deus ajudou o seu povo, e ele vai lá e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Então realmente que possamos falar igual Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3. Jesus está abrindo a sua boca no versículo 2. E aqui Jesus vai iniciar. Serão as primeiras palavras registradas aqui por Mateus no Novo Testamento, de um sermão que foi pregado por Jesus Cristo. É o primeiro sermão de Cristo registrado no Novo Testamento. Nós ouvimos hoje a citação, nosso irmão Mateus ele citou, Mateus 4,17, Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Mas um sermão sentado, elaborado, redigido, Eu ouvi uma vez o pastor Gilmar falar, e ele, para bater nessas pessoas que gostam de criticar a gente, porque eu tenho o hábito de pregar desse jeito, calmo, tranquilo, e ele também, o pastor Gilmar também. E aí ele, claro, para puxar para o nosso lado, ele estava num arraiar mais pentecostalizado, não criticando nossos irmãos, mas ele usou isso aqui de Cristo. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximava os seus discípulos e, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo. Aí ele começou a falar. Por que Jesus sentou? Porque Jesus queria a paciência do povo. Queria que as pessoas também se assentassem para ouvir, porque ele ia começar a falar com calma. E aí ele começou a dizer, porque tudo que é importante você tem que falar com calma. Você não precisa falar gritando, você precisa falar com calma, com paciência. Porque o que Jesus ia falar era muito importante. Por isso ele se assentou, para falar com calma, com tranquilidade. Porque aquilo que é de Deus, você não fala só gritando e esmurrando, mas você fala com paciência, para que as pessoas compreendam, porque é importante. Então, eu me lembro dele usando essa para defender a maneira como Deus nos usa. E eu louvo a Deus por cada pessoa que Deus usa. Tem gente que Deus usa gritando e pregando ali no meio do fogo, e as pessoas entendem, amém, tá tudo certo, glória a Deus. E cada um Deus usa da sua maneira, porque Deus é rico e os pobres somos nós. E é esse versículo 3 que eu quero chamar a atenção nessa noite, Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outra tradução, a nova tradução na língua de hoje, nós estamos usando essa, porque quase todos nós aqui temos essa, mas vai dizer: bem-aventurados os que reconhecem que são espiritualmente pobres. Bem-aventurados os que reconhecem que são espiritualmente pobres. Porque pobres de espírito, todos nós somos. Todo ser humano é. Todo ser fora o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um ser pobre de espírito. É um ser que não tem nada por si só. E se tem alguma graça, se tem alguma força, se tem alguma existência, é concedida por Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas.
João escreveu que se Jesus não existisse, nada do que existe existiria. Portanto, quem fornece a existência de toda e qualquer outra criatura no universo é Jesus Cristo. Ele é o autor da vida. Ele é o criador da vida, que é o bem mais precioso que temos. A vida. É a vida. E aí ele vem e nos promete uma vida eterna, que é além dessa vida, que só ele também pode dar. Que é o reino vindouro. Vocês acham essa vida legal, boa? Muito bom. Mas eu tenho algo muito melhor, muito maior, que vai além daqui. E vocês precisam compreender isso. Isso aqui é só um prenúncio. Se vocês entenderem o que eu estou falando, é só um prenúncio. Né? E vocês vão ver que ainda é muito quebrado nesse instante devido ao pecado, mas vem algo superior e melhor por aí. Mas o foco é bem-aventurados que reconhecem que são espiritualmente pobres. E nós somos, não só de dinheiro, mas esquece o dinheiro, porque realmente nós somos pobres de dinheiro. Talvez tenha alguém que nos assista que seja rico de dinheiro, talvez isso aqui chegue lá até Eike Batista, ele pode ir lá para traduzir o que eu estou falando em português para ouvir lá em inglês. Talvez chegue aos ouvidos de pessoas ricas. Hã? Não, o Eike Batista não, moço, é o Elon Musk, porque eu ainda estou com o Eike Batista, que era o antigo rico do Brasil, e nem rico, mas coitado, é o Elon Musk. Ou chega em japonês rico, aí dono da Honda, de outras empresas braba, grandes e tal. Mas, nesse momento, nós somos pobres em dinheiro. Mas no foco aqui não é pobreza em dinheiro, é pobreza espiritual. Pessoas que reconhecem são espiritualmente pobres. Ou seja, nós reconhecemos, e aqui o verbo usado, a palavra usada do grego é justamente isso, é a pessoa humilde, é a pessoa desprovida de bens espiritual, é a pessoa que reconhece que não tem condições nenhuma espiritual, tanto de pagar a Deus pela sua salvação, como de viver no grau de santidade, no grau de virtude, no grau de perfeição que Jesus Cristo vai começar a falar aqui agora e a exigir de nós, seus discípulos. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele já inicia introduzindo: vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes, felizes são os que entre vocês, vou ensinar, vou falar um monte de coisa, vou exigir um monte de coisa, vou colocar aqui um monte de mandamento, porque aqui Jesus não é só graça, tem um monte de mandamento, e a graça dele está entremeada aos mandamentos, os mandamentos estão entremeados à graça. Não existe graça sem mandamentos. Se você pegar o Sermão da Montanha, tem, eu nunca contei quantos, mas uma hora dessa eu vou contar quantos mandamentos. Tem vários mandamentos de Jesus. Não faça isso, não faça aquilo, não diga isso, não diga aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Ouviste que foi dito dos antigos, pois eu falo ao contrário, não faça aquilo outro, não faça, ame os inimigos, faça isso, faça aquilo outro. Um monte de mandamento. Mandamento e mais mandamentos. Porém, ele já inicia falando: vocês serão felizes se reconhecerem que vocês não têm condições alguma de cumprir esses mandamentos. Vocês serão felizes se reconhecerem que espiritualmente, ele vai dizer lá no jardim, no Getsemane, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ele já vai dizer isso no final do ministério dele, 3 anos depois, dos camaradas andando com ele. E ele dizendo que vai trazer o Espírito Santo e preparar os caras 3 anos. E ele vai dizer: agora vocês estão com o espírito pronto, mas a carne de vocês continua fraca. A carne continua fraca. E aqui Jesus vai dizer: bem-aventurado aquele que reconhece que espiritualmente ele já não tem nada. Porque é aí, é aquilo que Deus disse a Paulo: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Exatamente. O que reconhece que é espiritualmente pobre, ele precisa depender de alguém. Assim como os pobres dependem de um programa social, assim como os pobres dependem de um programa para moradia, de um programa para alimentação, de um programa para diminuir a quantidade de juros para pagamento de dívidas, de programas criados para que venha melhorar e venha porque o seu salário não é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Ele depende de ajuda.
O pobre depende. Então Jesus está dizendo, vocês serão felizes se entenderem que dependem do Deus que é Espírito. Se vocês reconhecem que são pobres espiritualmente, então é óbvio que vocês reconhecem que depende dele. E a partir daí vocês vão começar a buscar ele, porque vocês dependem dele. É aí que vocês são felizes, serão bem-aventurados, bem-sucedidos, serão aprovados, porque esse é o ponto inicial. Eu, por mim mesmo, pela minha própria força, não tenho condições de seguir e nem de fazer tudo que Jesus manda. Eu dependo de Deus. Eu dependo do próprio Jesus. Eu dependo do próprio sacrifício de Jesus. Eu dependo da riqueza que ele tem para me enriquecer. Comprai de mim ouro, para que enriqueças. Eu dependo da roupa que ele tem para me vestir, porque eu sou tão pobre que nem roupa eu tenho. Eu preciso da roupa que ele tem para me vestir. Comprai de mim linho fino e vestir vocês. Eu dependo de Jesus para colocar colírio nos meus olhos, que são tão pobres, que os meus olhos são tão cansados, falta-me vitamina A, vitamina D, e eu já estou com miopia, já tenho catarata, tenho um monte de coisa na vista, que eu preciso do colírio dele para ungir meus olhos, para abrir meus olhos espirituais. Eu dependo de Jesus para tudo. E aí vocês serão bem-aventurados, porque a partir daí, na força do Senhor, é como diz Paulo, fortalecei-vos no Senhor, não em vocês são pobres, e na força do poder do Senhor, para que possais estar firmes, e havendo feito tudo, ficai firmes. Uma vez firmes aonde? Fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. João 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Estai em mim, Jesus fala, porque ele é o dono da riqueza. E em contrapartida, enquanto nós somos pobres, ele é o dono de tudo. Então, bem-aventurado quem reconhece que é espiritualmente pobre, porque vai começar a depender de alguém que é dono de tudo. Então, começa a entender que não precisa de mais nada. Porque nele encontra o tudo. E se em Jesus nós temos o tudo, nós não precisamos de mais nada. E só dependemos agora dele. Então, para a gente encerrar, eu quero trazer alguns versículos aqui de alguém que entendeu isso. Um camarada que é considerado o homem mais fluente na graça de Deus. Ele é chamado de apóstolo Paulo. Para mim, muito sábio. Abra suas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta preso. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E não prisão, como hoje diz, os direitos humanos, a prisão tem que melhorar e fazem rebelião. Mas as prisões do tempo do Império Romano, misericórdia, essas de hoje são só um luxo. Essas aí do Brasil que todo mundo reclama, superlotação, lá vai. Tem N problemas realmente, precisa melhorar bastante realmente. Mas isso aí é área VIP. Diante da prisão que Paulo enfrentava lá no Império Romano, sem ter feito nenhum crime. Só por pregar a palavra de Deus. Era por pregar a palavra de Deus que ele era preso. Não é porque ele era criminoso, não. É porque ele pregava a palavra de Deus. E as prisões daquela época eram terríveis. Presta atenção, em nome de Jesus. Eu vou precisar que vocês redobrem toda a atenção. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo entendeu que por mais que ele tinha entendimento judaico, Paulo tinha conhecimento judaico, Paulo tinha o conhecimento da religião judaica da época, ele era um teólogo da época, muito capacitado, teoricamente, muito capacitado, muito instruído, muito bem informado. Ele nesse momento entende a sua pobreza espiritual. Ele entende que Jesus fala, bem-aventurados que reconhecem que são espíritos. Quando ele cai daquele cavalo no caminho de Damasco, ele se encontra diante daquele Deus todo-poderoso, coisa que ele nunca encontrou, lendo os pergaminhos, nunca encontrou.
diante de toda a bagagem intelectual que ele tinha, naquele instante ele cai diante daquela glória, daquela majestade, e aquele ser glorioso diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Ele se rende completamente, ele entende toda a sua pobreza, com carta na mão, de sumo sacerdote, para ir prender o povo de Deus, e naquele momento toda a autoridade dele cai por terra diante de Jesus. Diante de Jesus cai por terra toda a autoridade que estava injetada sobre ele por parte do Sinédrio de Jerusalém, cai por terra. E se tivesse soldado romano, cairia por terra também. Paulo entende que o Império Romano estava curvado diante de Jesus. Paulo entende naquele instante que não existe ser nesse universo superior àquele ser que aparece diante dele, na frente dele naquela hora, no caminho de Damasco. Então ele entende que tudo o que ele tinha até ali não passava de nada diante de Cristo. E aí ele vai dizer: e na verdade tenho também por perda, versículo 8, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O ser que apareceu no caminho de Damasco e disse: eu sou Jesus a quem você persegue, ele já pergunta logo: o que eu farei, Senhor? Ele quer conhecer Jesus. Ele quer agora ter Jesus. Ele entende que agora ele encontrou tudo em Jesus. E ele não precisa de mais nada. E aí continua: e seja achado nele, em Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei. Antes Paulo tentava ser perfeito diante de Deus pela prática, pelo esforço pessoal. E agora ele entende que ele não precisa mais disso. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós precisamos depositar nossa fé em Jesus. Eu de mim mesmo não consigo ser perfeito, mas Ele se entregou por mim na cruz do Calvário. Ele fez o sacrifício perfeito. Ele se apresentou a Deus como um sacrifício perfeito para apresentar a si mesmo a igreja santa, imaculada, sem mancha e sem ruga. Então Ele é quem vai me santificar. Ele é que tem a graça para me purificar, para me dar graça. Então eu preciso fazer o quê? Vamos continuar. Ter fé nele. Mas vamos continuar aqui. Paulo vai ensinar uma coisa muito importante aqui para nós. O apóstolo Paulo que entendeu essa métrica aqui da fé. Vamos lá. A justiça que vem de Deus pela fé, versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas, presta atenção, esse ponto é importante, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, Paulo vai repetir, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Versículo 13. Uma coisa faço. Paulo está dizendo que ele faz. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado segundo o exemplo que tem de nós, pelos que assim andam. Quando Paulo diz isso, sede meus imitadores, imitadores no quê? Imitadores no quê? Ser missionário? Sair pelo mundo pregando, fazendo essas coisas? Não é isso que Paulo está falando. Nem todos seremos missionários e espalharemos pelo mundo e andaremos de país em país pregando. Nem todos plantaremos igrejas, nem todos faremos isso.
O que Paulo está dizendo ser de meus imitadores é: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. É isso que Paulo pede que os irmãos imitem. Pecamos porque somos pecadores. Nós todos aqui somos pecadores. Cometemos erros. Pecamos por pensamentos, por palavras, por atos. E nós precisamos fazer o quê? Deixar para trás. Deixar para trás. Não adianta o remorso. A gente vê que Judas, ele traiu Jesus, ele sentiu remorso e ele se enforcou. O remorso não ajuda em nada. O que ajuda é o arrependimento, como foi pregado nisso. Arrependei-vos. Arrependimento é mudar de rota. É parar de fazer o que estava fazendo de errado e começar a fazer diferente. Isso é arrependimento. O remorso, aquele... Não, isso não resolve nada. O que resolve é mudar. Então deixa para trás. Pecou, caiu, deixa para trás. Deixa para trás. Agora começa de novo. Agora tenha um alvo que é Cristo. Olhe para Jesus que está na sua frente. Jesus que não nos condena. Jesus que não nos lança em rosto. Jesus que nos chama de novo ao caminho. Olha para o alvo que é Cristo. Não olha para a direita nem para a esquerda, porque Satanás vai acusar. Os homens, as pessoas vão acusar. Agora, se você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, você sempre vai ter um recomeço. Teremos sempre um novo começo. Olhando para Cristo, deixando para trás as coisas. Que coisa? O pecado, a fraqueza, o erro, a iniquidade. Deixando para trás quem eu era. E olhando para o alvo que é Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu preciso parecer com Ele. A gente erra quando fala que o homem é a imagem de Deus. O homem não é mais a imagem de Deus. Pode até ser semelhante, mas não é. A imagem de Deus é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. É isso que o Novo Testamento fala. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem semelhante, foi antes do homem pecar. Depois que o homem pecou, o homem não é mais a imagem de Deus. Deus não é mau. Deus não é violento. Deus não é sanguinário. Deus não é invejoso. Deus não é maldoso. Deus não é malicioso. Deus não é nada disso. Então o homem não é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Você não vê malícia em Jesus, você não vê maldade em Jesus, você não vê inveja em Jesus, você não vê malignidade em Jesus, você não vê violência em Jesus, você não vê nada de mal em Jesus, porque Jesus hoje, para nós, é a única imagem de Deus que temos. Então para de olhar para A, B, C ou D, para de olhar para os irmãos à direita, à esquerda, à frente, atrás, olhe para Jesus. Ele é a imagem de Deus, é o modelo que eu e você precisamos seguir. Ele é a imagem de Deus. Então ele é o alvo que eu devo mirar para aparecer. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero um modelo. Eu preciso de um herói. Eu preciso de uma referência. Quando Paulo diz meu alvo é Cristo, é minha referência é Cristo. Quando Paulo diz meu alvo é Cristo, Paulo está dizendo o meu herói é Cristo. Quando Paulo está dizendo eu preciso de alguém para me espelhar, para ser meu tutor, para ser meu mentor, alguém que eu possa imitar, ele põe Cristo como alvo. E por isso ele vai dizer nesse último versículo que lemos, que é o versículo 17, sede meus imitadores. Paulo não está dizendo para as pessoas imitar ele, está pedindo para imitar o que ele está fazendo, que é olhar para Cristo. Para de olhar para mim, é o contrário. Paulo não está se vangloriando e se colocando como modelo da congregação dos filipenses. Paulo está dizendo, se colocando como um modelo, no sentido de olhar para o modelo. Não olha para mim, não. Olha para ele. Eu estou olhando para ele. Eu não estou olhando para vocês. Eu não estou olhando para mim mesmo. Eu estou olhando para ele. Eu tenho ele como alvo. Então me imita. Bora olhar para ele, todo mundo. É isso que Paulo está dizendo. Vamos olhar todo mundo para Jesus. E ter ele como alvo. Porque todos nós somos pobres. É isso que Paulo está falando. Reputei tudo que eu tinha e poderia me gloriar. Tudo eu reputei como uma perda para ter ele. Ele é meu alvo. Ele é meu foco. Ele é meu tudo. Versículo 18. Porque muitos existem, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando.
que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, é o corpo, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está falando aqui de falsos profetas, falsos mestres, pessoas que se vangloriam da sua própria carnalidade, do seu próprio eu. Pessoas que, assim como aquele fariseu lá no templo, batia no peito e dizia: ó Deus, eu te dou graça porque eu não sou igual a esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu jejum 2 vezes na semana, eu sou assim, eu sou assado. Ele se vangloriava, a glória para a confusão própria. E o outro reconhecia a sua pobreza, batia no peito, baixava a cabeça, não se achava digno de levantar a cabeça diante de Deus e dizia: tem misericórdia de mim que sou um pobre pecador. E Jesus vai dizer que o publicano desceu justificado e o fariseu não. Porque não tem como a gente se vangloriar diante desse Deus que é santo e perfeito. Há pessoas que acreditam: eu trabalhei para Deus por tantos anos, eu tenho um saldo com Deus. Quem quiser acreditar nisso, que acredite, o problema é seu. Eu não. Eu não. A glória deles é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, versículo 21, o nosso corpo abatido, ou o nosso corpo de humilhação. Paulo, apóstolo, prisioneiro de Cristo, ele não achava que ele tinha saldo com Deus, ele não achava que ele era o bichão e que ele podia bater no peito e dizer: ó Deus, faça isso porque eu tenho um saldo contigo como pregoeiro da tua palavra. Paulo nunca ousava dizer isso diante de Deus. Ele não era louco. Ele reconhecia a sua pobreza. Ele diz que transformará o nosso corpo de humilhação. Paulo reconhecia que o corpo dele era cheio de pecado, era um corpo pecador. Se ele estava em santidade, se ele estava pregando a palavra de cidade em cidade, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que não era de Paulo. Se ele estava andando em espírito, como ele mesmo escreve aos Gálatas: já que viveis em espírito, andeis também em espírito, rejeitando as obras da carne e frutificando o fruto do Espírito. Paulo entende que a força para frutificar é o fruto do Espírito e não da mente de Paulo, do esforço de Paulo. É o fruto do esforço de Paulo, não era o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz a santidade em nós. É o Espírito Santo que produz a força para evangelizar, para pregar, para viajar, quem é desse dom de missionário, para pastorear. É o Espírito Santo que produz a força para fazer essas coisas. Não é de nós. Essa riqueza que Paulo tinha, mesmo preso, escreveu uma carta dessa cheia da graça de Deus, cheia desse conhecimento do Espírito Santo, que 2000 anos depois estamos aqui, desfrutando dessa riqueza de Deus para nós. Isso não era dele, não era da mente dele. Ele era aquilo, caminhando para o caminho de Damasco. Ele era aquilo, mau, truculento, violento, rude, ignorante, tapado. Ele era aquilo que ignorava o próprio Deus que ele dizia crer. Ele era aquilo, um ser pífio, medíocre, mesquinho, que é preciso Jesus parar na frente dele e colocar ele de joelhos. Paulo era aquilo. Ele reconhecia, mesmo depois de toda a jornada daquele. Quem fez ele caminhar toda aquela jornada se não foi aquele ser glorioso que apareceu para ele? E o mesmo ser aparece em Jerusalém, quando ele estava lá, e os irmãos não aceitaram ele, e os próprios irmãos de Jerusalém começaram a ter medo dele, achando que ele era um penetra, que ele estava de falsidade, que ele não tinha nada de conversão, que desconfiaram. Jesus aparece de novo para Paulo. Em Jerusalém diz: meu filho, eu vou te usar para testemunho das nações. Ele vem em Jerusalém, e ele entende ali que o ministério dele era para nós, os gentios. E ele vem pregar, ele vem fazer a obra. Quando Paulo estava lá jejuando e naquela consagração, o Espírito Santo levanta alguém, separa ele e Barnabé para a obra missionária. Paulo sabe que não era ele, era o Espírito Santo.
De cidade em cidade, quando ele passava, ele mesmo vai dizer: eu busco o Espírito Santo para que ele me diga para que cidade eu vou. Aí ele vai dizer: eu queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu eu ir. Paulo não andava por si, andava pelo Espírito Santo. Ele reconhece: Deus transformará esse nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Ele entende que o corpo glorioso é dele, é de Jesus, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E aí vamos fechar essa noite com o versículo 1 do 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Amém? Amém. Bem-aventurados os que reconhecem que são espiritualmente pobres. Paulo reconhecia que era espiritualmente pobre, ele dependia do Senhor. Ele vai dizer o tempo todo nesse versículo que nós lemos: meu alvo é Cristo, reputei tudo por perda para ter Jesus, para ter Cristo. Cristo é bom, Cristo é maravilhoso, Cristo é tudo. E quando ele diz, me imita, irmãos, ele não está pedindo para olhar para ele, para a pessoa dele, para a gente hoje pegar a biografia dele e começar a querer copiar. Não é uma ordem para a gente copiar Paulo. Ele mesmo vai dizer nos versículos anteriores o que é que ele estava fazendo. Tendo Jesus como alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Você pecou? Deixa isso para trás, esquece isso. Deixa isso para trás. Sabe como é o arrependimento? É você deixar isso para trás e segue para Cristo, para frente. Não deixa esse pecado te prostrar, te parar, te atolar. Siga, levante-se, olhe para Cristo e segue avante. Olha de novo para Ele, para Cristo. Não deixa nada te enredar, te acorrentar, te enveredar. Não, você tem um alvo, olha para Jesus Cristo. E você olhando para Ele, é o que Paulo está dizendo, Ele tem o poder de sujeitar todas as coisas. Se tem demônio tentando te oprimir, Jesus tem autoridade sobre eles. E eles não poderão te vencer, nem te conter, nem te deter, se você tem Jesus Cristo como seu alvo. Não existe Satanás, nem seus demônios, que possam deter, se você tem Jesus Cristo como seu alvo. Então tenha Ele como alvo. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso. Essa noite eu tive um sonho. Eu não diria que é uma batalha espiritual. Mas eu tive algo bem terrível na madrugada. E eu já acordei clamando por Jesus Cristo, porque somos fracos. O próprio Jesus, eu estava observando hoje em João, ele diz: o príncipe deste século está chegando. Estava chegando, era Judas e a turma dele lá. Mas na eficácia, no poder de quem? De Satanás. E aí Jesus vai dizer: mas ele não tem nenhuma autoridade sobre mim. Mas ele não tem autoridade sobre Jesus. Então, por isso que a gente tem que ter Jesus como alvo. Por isso que a gente tem que ter, porque sobre Jesus ele não tem autoridade. Sobre mim ele não tem autoridade. Então, por isso que Jesus diz: está em mim. Porque o mundo jaz no maligno. O próprio João que escreveu essa fala de Jesus é o que vai escrever. O mundo jaz, quem está fora de Jesus está sim debaixo da autoridade do diabo, de Satanás. É uma verdade, infelizmente, às vezes seca, difícil de engolir. É igual uma farofa sem nenhum café, sem nenhum líquido para acompanhar, para engolir. É tenso, engasga, mas é tenso. Quem não está em Jesus necessariamente está debaixo da autoridade do maligno. Ponto final. Para nós sairmos de debaixo da autoridade do maligno, precisamos olhar para Jesus Cristo e ter Jesus Cristo como alvo, porque só Ele tem o poder de sujeitar todas as coisas debaixo da autoridade dele. Só Ele. Então que a gente possa ter Ele, como Paulo está dizendo: estai no Senhor, permanecei no Senhor. Vocês são pobres, eu sou pobre, nós somos pobres. Fora dele a gente não tem como fazer nada. Precisamos estar nele, permanecer nele. Amém? Possamos agradecer a Deus por tanta riqueza que Ele tem dado a nós aqui, que estamos presentes, irmãos que nos assistem. E eu sou muito grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós aqui. Nós fomos observar a riqueza que Deus tem nos dado a cada quinta, a cada sexta, a cada sábado, através do ensino. São riquezas maravilhosas. E a cada domingo.
Eu me sinto saciado, graças a Deus. Não falo com soberba nem com arrogância, mas sou muito grato a Deus, porque eu sei que em cada lugar onde esse Deus vivo é invocado, onde essa palavra de Deus é pregada com fidelidade, eu tenho certeza absoluta que há pessoas ali satisfeitas, assim como eu estou satisfeito no Senhor, feliz no Senhor. Não vejo necessidade alguma de nenhuma outra coisa. Eu não vejo necessidade alguma sabe? Eu me sinto bem. Eu me sinto satisfeito. Eu me sinto com a mente em Cristo, sarado. Eu sinto que Deus, a cada culto, a cada sábado, a cada domingo, nós estamos aprendendo cada vez mais de Deus e temos crescido nesses 3 anos. Deus tem desenvolvido em nós a sua graça, e eu sou muito feliz com isso, que a graça de Deus permaneça em nós, porque isso não vem de nós, vem dele. Em cada culto que ele derrama, a gente se reúne aqui e Deus derrama a sua graça. Olha que riqueza que temos em Jesus Cristo. Amém? Amém. Que esses meninos possam crescer nessa graça do Senhor, entender a maravilha de estar em Cristo, Yasmin também. Todos nós possamos cada dia mais crescer nessa graça em Jesus Cristo, e desfrutarmos e permanecermos nessa base que é Jesus Cristo, firme, rocha inabalável, que não se abala. Amém? Amém. A gente possa, e nele a gente pode superar todas as coisas, vencer, né? Todas as coisas, que eu sei que muitas provações nós temos passado, muitas aflições, muitos desafios, mas graças a Deus, como eu disse no início da mensagem, até aqui nos ajudou o Senhor. Passamos 3 anos, não foi ali? Naquele ponto, e o Senhor nos ajudou. Tínhamos já 1 ano antes do ponto, lá em cima, e o Senhor nos ajudou. Estamos aqui já desde janeiro, e estamos já no mês de julho, findando, né? Amanhã finda o mês de julho, e até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos entrar em agosto, e até aqui nos ajudou o Senhor. É que Deus quem nos ajuda, é Deus quem tem nos ajudado. Não vejo nenhuma necessidade de mudarmos o modelo. Só a igreja se tiver o templo. Quando Deus nos der o templo, a gente ter, amém, vai ser uma benção. Mas sinceramente eu não vejo nenhuma necessidade nesse momento, nem dificuldade de recebermos a graça de Deus enquanto estamos nesse formato. Eu não vejo. Dou graças a Deus, inclusive, por não estarmos misturados, não sendo separatista, nem falando com orgulho mais uma vez do sistema denominacional, que muito tem atrapalhado. Eu ouvi essa semana mais um relato de uma pessoa ferida pelo sistema denominacional, apanhou um bocado em várias denominações, frustrados, né? Um casal frustrado em várias denominações e abatidos hoje com o sistema denominacional. Por quê? Nosso alvo tem que ser Cristo. E é bom estar fora disso, desse aquário terrível, que em vez de ser água, é sangue. É bom estar fora, glória a Deus. Estamos fora, e isso é bom. É bom estar em Cristo. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te glorificamos, Senhor. Te agradecemos pela riqueza que temos em Jesus Cristo. Somos pobres e necessitados, mas o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, quando temos o Senhor Jesus como alvo, nós temos tudo, ó Pai. E não nos falta nada, Senhor. Somos fracos, somos pecadores, dependemos de Ti, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos guia nesse entendimento, porque só seremos bem-aventurados, aprovados, bem-sucedidos, se tivermos esse entendimento, que dependemos do rico Jesus Cristo. Dependemos da riqueza, da abundante misericórdia e graça do Senhor. Dependemos, ó Deus, das Tuas ricas misericórdias, da Tua rica graça. Ó Deus, dependemos do Teu Espírito Santo, do poder glorioso que o Senhor não poupou quando ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, aquele poder glorioso de vivificação. Nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. Nos ajuda, nos aviva, nos renova, nos fortalece, nos alegra. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim seja,
o grande amor de nosso Deus Pai, Assim seja. a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que é mais Assim precioso do que qualquer ouro, prata, diamante, qualquer coisa, seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra, e nós dizemos: Amém. que o Senhor te abençoe e te guarde, Amém. que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, Amém. que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado em nome de Jesus.